Vambora, mais um Talk no ar. A você que me acompanha na Rádio Sociedade, muito obrigado. Você que está no carro agora, está me acompanhando no Deezer, no Spotify ou mesmo no YouTube Music. Fico muito contente, viu, com esse privilégio, com essa companhia maravilhosa, tanto em vídeo quanto em áudio. E por falar em coisa boa, eu tenho uma convidada ilustre ao meu lado, meu doutora Camila Trabuco, especialista, viu, em soluções para o teu negócio, para a tua empresa. A consultoria jurídica é fundamental e para a empresa, a gente está falando de negócio, é melhor ainda. Doutora Camila, muito obrigado, é um privilégio tê-la aqui no nosso Danilo Talk. Oi, Danilo, quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. O privilégio é todo meu de trazer informações e especialmente soluções para a sua empresa, para você que está aí ouvindo a gente e que quer saber um pouco mais sobre consultoria jurídica. Pois é, consultoria jurídica. O próprio nome já dá realmente ideia do que pode ser, mas ampliando um pouco mais para quem nos acompanha, gostaria que a senhora explicasse. Sim, Danilo, eu vou começar com um exemplo. Para você ter noção, esse ano de 2023, nós tivemos cerca de 3 milhões de processos julgados na Justiça do Trabalho. A consultoria jurídica ela vai fazer com que você não seja mais um nesse vasto número de processos existentes. Então, ela vai existir exatamente para que a gente possa fazer uma estratégia na sua empresa, permitir com que você siga as normas jurídicas dentro do que você acredita que tem como missão, dentro do que você tem de projeção de crescimento, sempre fazendo tudo de acordo com as resoluções, com os normativos, com a legislação correlata. E a consultoria, ela não vai ser só trabalhista. Você pode ter consultoria em diversos âmbitos. Então, se você, por exemplo, um comércio, você pode ter a consultoria para a sua empresa, tanto no âmbito trabalhista, quanto no âmbito tributário, quanto se você vende muito em direito do consumidor. Então, a depender da sua necessidade, você vai ter uma prestação de serviço especializada para prevenir, para evitar que você tenha demandas judiciais e fazendo assim que você cresça cada vez mais. Já deu para entender que são vários benefícios, né, que a empresa ela tem com a consultoria jurídica. Imagino, inclusive, que evita até enormes prejuízos, né? Quando a gente fala de negócio, a gente está visando ali, evidentemente, o sucesso da empresa, obtenção de lucro, e prejuízo não é nada que o empresário quer ouvir. É verdade. É verdade. Então, assim, a ideia da consultoria é justamente evitar o litígio. Então, quando a gente pensa em advocacia, muita gente pensa no advogado e advogada como aquela pessoa para te defender numa demanda judicial, para te defender de uma multa que já existe. Então, a nossa ideia é fazer com que você não entre, não chegue a receber essa multa, com que você não chegue a ser processado. Por quê? Porque você já tem ali todos os seus códigos de conduta, por exemplo, que é importante que você tenha na sua empresa, o seu regimento interno, por exemplo. Então, quando você fala ali de RH, de funcionário, como você vai agir com esse funcionário? Então, a consultoria jurídica, por exemplo, trabalhista, permite com que você tenha essa documentação. Então, com que você saiba lidar com esse funcionário para que ele não chegue a te processar. Quando é o momento certo de dar uma justa causa? Imagina o quanto sério é uma justa causa na vida de uma pessoa. Então, você vai ter um escritório de advocacia, um advogado, uma advogada à sua disposição, conhecendo você, conhecendo o seu perfil de trabalho, conhecendo a sua empresa e fazendo com que assim você não tenha prejuízo. Agora, geralmente, as empresas esperam ter algum tipo de prejuízo ou não? Se antecipam, logo ali no início já contratam, já contam com consultoria específica para o negócio? Muita gente pergunta qual é o momento ideal de se contratar a consultoria jurídica. E a verdade é que, antes mesmo da empresa nascer, você já pode ter essa consultoria. Até para que você defina qual é o melhor tipo de empresa que você vai abrir. Se você vai tratar essa empresa com um determinado tipo de lucro, se é lucro real, lucro presumido. E aí, quando a gente está falando especialmente da consultoria tributária, se você tem X números de funcionários, se você vai ter ali um banco de horas, se é ideal que você tenha, já exige a lei para que você tenha folha de ponto. Então, você tendo ali, desde o nascimento da sua empresa uma consultoria, com certeza você vai poder se desenvolver com muito mais segurança, certo de que você está dando um passo firme, sem tantos riscos, seja de fiscalização administrativa, seja de um processo judicial. O Ari está falando aqui que a gente tem que aproximar mais um pouquinho, Ari. Vamos aproximar mais um pouquinho do microfone, então, para que vocês que nos acompanham no YouTube, aí, no Spotify, todos possam nos ouvir muito bem. O objetivo é esse. Então, sequenciando esse bate-papo, pode ser que
a forma, inclusive, que a gente consiga falar sobre esse tema e que as pessoas compreendam também, né? Porque quando a gente fala de termos jurídicos, há algum tempo atrás isso tem mudado, era muito difícil compreender, né? Era muito realmente rebuscado a maneira de você compreender. Mas hoje, quando você, por exemplo, fala com o empresário sobre a importância de uma consultoria, já tem mudado? Já tem mudado. Tem mudado especialmente porque cada vez mais as pessoas estão tendo consciência jurídica. Nunca se processou tantas pessoas no Brasil. Então, a ideia é que você, de fato, consiga acompanhar a evolução legislativa, que você consiga acompanhar a evolução da lei. E, gente, a evolução do mundo. Por exemplo, hoje se fala na Lei Geral de Proteção de Dados, que é um ponto muito sensível. Hoje você tem o e-commerce, você vende pela internet. E a consultoria ela vai te ajudar a garantir estar nesse local, que é a internet, por exemplo, mas se garantindo em relação a normas que são importantes, como, por exemplo, a proteção de dados, como, por exemplo, um funcionário que hoje viraliza no meme que a empresa faz. Então, como você se resguarda para depois não ser uma vítima de algo que foi ali tão bacana, que todo mundo riu, que todo mundo se divertiu, que às vezes até houve uma autorização ali do funcionário, mas você precisa estar resguardado juridicamente para que em um determinado momento isso não se volte contra você. Muita gente diz que a internet é terra sem lei e tal, mas isso não funciona mais. Tá? A internet é terra com lei, sim, e nós temos legislações que trazem essa responsabilização de quem vai ali também comete um racismo na internet. Então, isso vai fazer com que nós, né, que somos advogados e advogadas que fazem a consultoria, nós possamos produzir documentos, possamos dar orientações para que, na ocorrência de uma situação, você já esteja juridicamente resguardado. Doutora, o Brasil é um dos países que mais tem processos trabalhistas. Aliás, me corrija se eu errar aqui, parece que é o único país que tem uma justiça específica para o trabalho, um dos poucos países. Recentemente eu li que nós temos hoje, se não me engano, 98% das ações trabalhistas do mundo. 98%? Exato. Claro que nosso país ele é um país de proporções continentais. Exato. Então, isso tem que ser levado dentro de uma proporcionalidade. Mas hoje nós temos, como eu te passei no início, total, em 2023, nós tínhamos ajuizadas 5 milhões de ações trabalhistas. Então, é importante que a gente traga, assim, uma cultura de trazer essa consultoria para que você, de fato, não faça parte desse número. E como que a gente faz isso? Com a regularização da sua empresa, trazendo, como eu pontuei, assim, um código de conduta. O que vem a ser um código de conduta? É um documento em que você, empresa, enquanto empresa, traz publicamente quais são as normas de conduta que você quer. Por exemplo, que você não aceita ali qualquer tipo de preconceito, que você é contra qualquer tipo de assédio, que você não aceita, por exemplo, que um funcionário seu receba um presente de um cliente. Então, você traz esse código de conduta para que também as pessoas que contratam com você saibam qual é a sua política. Esse é um documento que muitas grandes empresas têm nos seus sites, que estão disponíveis. Você vê empresas como a Nestlé, por exemplo, e outras, dentre outras, que você tem essa informação acessível. Do outro lado, você tem, por exemplo, um regimento interno, que a consultoria vai te ajudar a formular esse regimento interno. E ali você vai regrar se a pessoa vai ter que usar farda ou não, se ela precisa vir maquiada ou não, se é uma situação em que o empregado tem que usar uma roupa de tal cor, como vai ser, se é permitida determinadas condutas na empresa, o uso do refeitório, como vai ser, se a pessoa vai ter direitos a estar em determinados horários na empresa ou não. Então, essas questões você trata no regimento interno, porque nós temos a lei, mas nós temos como a sua empresa funciona e a sua empresa tem que estar adequada ao regramento legal, mas você pode trazer especificações. Então, isso tudo a consultoria te ajuda. É o regimento interno. Agora, o funcionário ele precisa obrigatoriamente assinar esse regimento ou não? Fazendo parte da empresa, ele vai ter que se adequar a essa norma. Ele se adequa à norma. Ele tem que, a empresa dá publicidade interna àquela norma. Então, a partir do momento que você é contratado, você já recebe o seu regimento interno para que você tenha acesso a essas normas. E, a partir daí, o empregado ele tem que cumprir, inclusive sob penalidades. Porque quando você não cumpre ali as normas da empresa, você pode incidir em situações de advertência, de suspensão e até mesmo de uma justa causa. Outro dia eu postei um vídeo polêmico que foi: a empresa pode regular o uso de celular no trabalho? E aí, pode ou não pode?
E aí que sim, que a empresa tem o poder de gestão, de direção. E, por exemplo, uma regra dessa vai estar contida no seu regimento interno. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui. Por exemplo, caso de relacionamento, funcionários de uma mesma empresa, podem ou não podem namorar? Gente, essa pergunta é muito engraçada, porque recentemente eu dei uma consultoria sobre este ponto. Então, a empresa ela não pode interferir na esfera íntima do funcionário. Então, se o funcionário tem ali, conhece alguém, e o ambiente de trabalho que ainda não é um lugar onde você acaba conhecendo pessoas, você não tem como obrigar essa pessoa, como proibir essa pessoa a se relacionar. Agora, o que você vai proibir? Está beijando dentro da empresa, a estar tendo condutas, né, lascivas dentro da empresa, enfim, esse tipo de conduta ela pode proibir. O que você não pode proibir é de ter efetivamente uma relação, né, de você conhecer ali a pessoa, mas o comportamento, esse ela pode proibir. Bom, já nos termos jurídicos sobre a empresa, eu gostaria que você citasse agora exemplos práticos, claro, né, evidentemente sem citar nomes de empresas, mas que... preservando o sigilo. Exato, que consiga, né, esclarecer para todos que nos acompanham que realmente a consultoria jurídica fará com que a empresa não amargue prejuízo. Olha, tem aquele ali resultado, tem aquele modo ali que eu consegui utilizar, um argumento jurídico que fez com que a empresa não tivesse prejuízos enormes. Por exemplo, você tem toda uma questão de proteção legal em relação aos e-commerces. Quando a gente está vendendo na internet, é preciso que você, através da consultoria, saiba como vender. Tivemos uma situação de consultoria que nós apresentamos justamente para explicar a todo o pessoal de marketing como fazer a postagem dentro da legislação do consumidor. Então, identificando, por exemplo, até quando seria uma propaganda, como você ia postar aquela informação para que o consumidor depois não te processasse por propaganda enganosa, por falta de informações que o Código de Defesa do Consumidor dizem que são obrigatórias, a própria descrição que consta ali na imagem, mas também o valor do produto, que também existe uma polêmica na internet de vai mandar o valor pelo direct, se isso é possível, se não é. Então, a gente prestou uma consultoria só para a equipe de marketing, para que a empresa pudesse se adequar ao consumidor. Outro ponto também de consultoria que é importante diz respeito aos funcionários. Então, assim, essa que eu já te dei o exemplo de, se pode namorar ou não, como seria esse regramento. Então, pontuar isso dentro de um regimento interno, como pontuar também a questão do sigilo profissional. Como você pode trazer o sigilo e a confidencialidade das informações? Hoje nós temos uma situação que todo mundo precisa do site do gov.br, do acesso ao meu INSS. E muitas vezes advogados e contadores, por exemplo, precisam do acesso. Então, através de uma consultoria, você já vai ter o documento necessário para que você pegue a autorização dessa pessoa para ter acesso a essas informações. Então, quando a gente fala em empresa, a gente tem que pensar em empresa de modo amplo, né? Não é só o comércio, não é só a indústria, apesar de na Justiça do Trabalho serem as mais processadas, mas a gente tem, por exemplo, próprios escritórios de contabilidade que também precisam de uma consultoria jurídica. A gente, inclusive, presta consultoria para escritórios de contabilidade também. Então, assim, para que você possa se resguardar através de documentação pertinente para que depois não seja acusado. Hoje também, a consultoria em relação ao uso da internet para a venda, não só de descrição de produto, mas de imagem. Então, assim, o termo de uso de autorização de imagem é muito importante. Se você colocar o seu funcionário para vender, é importante que no contrato que você já assinou, o contrato individual de trabalho, conste que uma das atividades de venda é a venda pela internet, que ele está autorizando o uso da imagem dele para isso. E isso a gente regula no contrato individual de trabalho, quando a gente regula as atividades do funcionário. Então, a consultoria vai fazer com que, caso você tenha uma reclamação, você já tenha o documento dizendo, olha, está aqui, houve autorização, a pessoa estava ciente dos riscos, inclusive de viralizar, de ser algum meme, etc., e ela autorizou. Então, tudo já foi previamente ajustado, houve até algum recebimento extra de valor, então já existe uma contratação para isso. Quando você regula de forma preventiva, você evita prejuízo e também você pode crescer melhor, porque hoje nós estamos aí na rede mundial de computadores, e é importante. Eu imagino, inclusive, a situação de uma crise, né? A gente passou pela pandemia, mas existem outros tipos de crise. A gente
uma pandemia sanitária, uma pandemia da área de saúde, mas existem vários outros problemas, inclusive litígios, né? Sim. Aqui em Feira de Santana houve recentemente um caso de ampla repercussão em uma loja em um determinado shopping da cidade, que houve uma enorme repercussão sobre o tratamento de uma funcionária para o consumidor. Em casos como eu já sei esse, que caso é esse. Já sabe, né? Já. Quem está nos acompanhando também certamente vai Já lembrar. sabe. É uma marca nacional, inclusive. Em casos como esse, né? Como a consultoria jurídica adequada, necessária, deve agir? Por exemplo, o ideal é que já teria existido essa consultoria prévia. Como eu te falei, nós já fomos contratados para prestar consultoria de consumidor, fazendo um treinamento para a equipe. Sim. Então, assim, quando você treina também a equipe, e aí o consultivo ele pode organizar para como deve tratar as pessoas, de que maneira você não vai incidir em situações ou de racismo, ou de preconceito de qualquer natureza, Perfeito. ou até mesmo de uma falta de urbanidade, da forma que você fala. Então, isso, primeiro, já pode estar no seu regimento interno, que é necessário que se trate o cliente com respeito, apesar de ser uma questão geral, né? Claro, Todo né? mundo espera ser bem O mínimo, tratado, o o mínimo. mínimo. É um bom tratamento. Mas essa consultoria ela pode te ajudar tanto a colocar isso no regimento interno, quanto a também trazer algum tipo de treinamento para a sua equipe, de maneira que você apresente, por exemplo, no momento que o funcionário for contratado, a empresa pode apresentar aquele regimento interno. Agora, você trouxe um ponto importante, por exemplo, no Covid, foi um momento muito crítico para todos nós. E aí eu lembro bem, porque assim, eu vivi isso de uma maneira muito intensa, você, dentro de uma consultoria trabalhista, ter que definir quem seria demitido. Nossa. Então, assim, é muito difícil você ter a gente até ficou assim de falar, mas é porque foi realmente um momento muito forte. É desafiador. Falar assim, não, eu nem quero ver a foto da ficha de registro, né? Porque assim, eu vou ter que analisar quais são os números que estão aqui. Então, é um funcionário que tem mais tempo de casa, que não tem mais tempo de casa, ele já tinha tirado férias ou não. Então, essa análise que a gente faz junto com a RH é uma consultoria difícil no momento de crise. Imagina agora até o que aconteceu no Sul, o quanto também não é importante dentro de uma situação de crise absoluta, você poder voltar a caminhar dentro do que também o governo pode te trazer, dentro do que você dá ideias para uma empresa de, olha, então agora você está tendo um incentivo que é bacana para você, você pode ter uma situação trabalhista que agora a própria legislação modificou diante dessa crise. A gente teve inúmeras alterações legislativas durante o Covid, então a gente teve a suspensão do contrato de trabalho, a gente chegou a fazer mesmo, né, advogando em consultoria, o contrato para suspender o trabalho, para poder a pessoa ficar recebendo durante esse período. Então, assim, olha o quanto é importante você ter um suporte. Tipo, você é definitivamente o último a deixar o barco, assim, você fica até o fim. Então, a gente vai acompanhando a empresa, a gente conhece os gestores, você também entende que você tem alguém que é seu parceiro ali, que não é alguém que você achou um dia que precisou e contratou, mas ela te acompanha no seu crescimento. Então, isso é muito diferente. Dá para dizer, doutora, que a consultoria jurídica é um diferencial competitivo no mercado que nós vivemos? Com certeza. Porque quando você é uma empresa que está amparada pelo jurídico, você tem respaldo legal, você vai crescer e se desenvolver com muito mais firmeza. Você vai dar o passo certo de que você está fazendo ali de uma maneira equilibrada, que você não está arriscando fora de maneira que você tenha algum prejuízo maior. Então, dentro de uma conjuntura de pessoas que não têm uma consultoria jurídica, e aí eu digo também, consultoria contábil, gente, é tão importante também a consultoria contábil, porque assim, muitas vezes a gente pega... Contar um exemplo aqui, se eu parar para contar casos, acho que vou passar a tarde. Mas, assim, saiu a decisão trabalhista e aí saiu, né? Assinar conforme sentença a carteira de trabalho. Aí uma contabilidade botou conforme sentença na carteira de trabalho. Nossa. Gente, aí a empresa tomou uma outra reclamação trabalhista por dano moral, porque sujou, como a gente chama, né? Sujou a carteira de trabalho do funcionário. Então, são situações que é importante que você tenha uma boa consultoria jurídica e contábil também. Então, fica a dica aqui, já ajudando, já trazendo a informação para os colegas contadores. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Fala de uma maneira muito simples, Danilo. viu, gente? De maneira simples, sobretudo clara, do que as pessoas devem compreender
desse segmento da consultoria jurídica. Gostaria que você deixasse seu arroba aqui, Sim. seu contato, fica à vontade para quem nos acompanha agora poder, inclusive, contatar, porque esse é um caso fundamental, né, para todos. É um diferencial competitivo, o mercado está aí. Extremamente competitivo, acirrado, e você precisa se resguardar. Pois é, gente, e eu posto conteúdo jurídico nas minhas redes sociais, dou várias dicas para vocês e segue lá no @Camila Trabuco ou o Instagram do escritório, que é o Trabuco Advogados. Aguardo vocês.